Bom, vamos ao nosso assunto que é preocupante. Muito Nós preocupante. estamos no mês do chamado Setembro Amarelo e as pessoas que estão nos ouvindo, Carlos, elas podem ajudar muitas pessoas que não sabem que podem ser ajudadas às vezes. Certo. Você pediu para nós darmos continuidade hoje ao tema relacionado ao suicídio, que é uma campanha que se faz agora no mês de setembro, e nós temos, em nome de todos que fazem a AME, Associação dos Amigos dos Idosos do Brasil, alertar também esse tema para os idosos, porque muito se alerta para os jovens, em função da incidência maior na camada mais jovem da questão do suicídio, mas também tem crescido a questão do suicídio em pessoas idosas acima de 70 anos, principalmente homens que moram só. Então, isso tem estatística mostrando isso, e a gente tem que alertar sobre os fatores de risco Homens que moram só, a partir dos 70 anos dos 70 anos, de idade. tem crescido o suicídio entre eles? Exatamente. Então é importante alertar também o cuidado para com essas pessoas. Então, o suicídio tem crescido tanto em jovens, como também, agora a gente está constatando pelos dados, também nos idosos. E aí estamos vivendo mais, mas algumas pessoas acabam por determinados sofrimentos, a solidão, ou doenças crônicas degenerativas, não suportando dores crônicas, e isso favorece, aumenta o risco. E aí a gente tem que ajudar nessa campanha de hoje a identificar e entender um fator de risco grande para isso, que é a depressão. Você tem vários fatores de risco, né? Você tem uso de drogas, de álcool, doenças mentais das mais diversas, mas a depressão é aquela que acredito que a gente pode trabalhar mais e favorecer essa prevenção. Sobre os dados, é importante a questão do suicídio, lembrando, você vai mostrar às pessoas como é importante, né? Eu vou ler isso aqui, doutor Cláudio, para o senhor comentar. Suicídio mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Deixa eu repetir. O suicídio mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. A taxa global de suicídio caiu 10% no mundo, mas aumentou 6% na América. Isso é muito preocupante, doutor. Isso é preocupante, é muito preocupante. E a gente tem que lembrar que a questão do suicídio, antes de acontecer o suicídio, você tem uma pessoa que está sofrendo por um tempo muitas vezes longo e que poderia ter recebido uma ajuda. E depois do suicídio você tem o sofrimento daqueles familiares que perdem um ente querido. Sim. Então é um momento que nós precisamos fazer a campanha, aí está aí o Setembro Amarelo, que é relacionado a um evento que aconteceu nos Estados Unidos, um jovem que pintou o Mustang de amarelo e cometeu suicídio. Os pais fizeram então, desde o enterro, a campanha, utilizando o amarelo como a cor, símbolo da campanha, para alertar do risco de suicídio naquela população, nos jovens com aquela situação, e que hoje é colocado em todo o mundo, e hoje o Setembro Amarelo é o mês em que se faz essa campanha em todo o mundo para alertar sobre o risco de suicídio. E aí no programa de hoje é importante a gente estar colocando aqui um dos fatores de risco que a gente pode ajudar em muito, evitando que agrave, trazendo menor risco para o suicídio, como também ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. Que é a questão de entender a depressão. É bom falar sobre o que é a depressão, entender e a gente fazer uma campanha de prevenção de que as pessoas não tenham tabus, receio de buscar tratamento. Falar sobre a depressão para que as pessoas entendam que depressão não é algo simples, não é algo... As pessoas acham que aquilo que acontece de maneira banal e que aquilo não é doença e que não requer tratamento, quando na realidade nós temos que entender então que a depressão ela pode ser fatal, né? Você estava até lendo isso aqui no programa passado. Isso. Então a depressão, quando ela é mais grave, ela pode trazer realmente risco de vida e as pessoas podem cometer atos inadequados e isso pode ser evitado. Então nós precisamos fazer uma campanha para entender esse processo depressivo, Carlos. Qual é o papel da família nesse sentido, doutor Cláudio, quando um dos familiares começa a dar demonstração de que está num quadro depressivo? Pronto. Então, o que é que acontece? Uma das regras em relação à campanha é não menosprezar o desprezo, o sentimento de desprezo pela vida. Não é besteira, a gente não pode menosprezar quando a pessoa fala na vontade de acabar com a vida. Então, essas pessoas precisam de uma atenção especial, levar o profissional urgentemente, porque isso pode acontecer, né? É um dos alertas. Uma das formas da pessoa dizer isso, com outras palavras, é dizer que a vida não está valendo a pena, que não tem mais sentido de viver. Então, frases que mostrem o desinteresse por se manter vivo. Isso é um grande fator de risco. E para que a pessoa... É um indício. É um indício grande. E para que a pessoa não chegue a esse ponto,
É importante tratar também as depressões moderadas e leves, para que não deixe ela chegar numa situação grave. Então nós temos que entender esse processo, porque você tem um número X de pessoas com depressões graves, e você tem 2x, vamos dizer, ou mais, com depressões moderadas, e muito mais X com depressões leves que podem se agravar. E o processo depressivo, ele pode se agravar levando a essa situação, bem como ele pode se manter, às vezes, em estado leve ou moderado, comprometendo a qualidade de vida da pessoa. O senhor poderia, doutor Cláudio, por favor, diferenciar o que é uma depressão leve, o que é uma depressão grave e o que é uma depressão gravíssima, para a gente poder ter uma... Por favor. Então, o que é que acontece? Você tem uma depressão, às vezes é bom falar sobre a questão da depressão leve, uma depressão em que você tem comprometimento de rendimento, muitas vezes profissional, alteração de sono, uma leve irritabilidade, um leve desânimo, uma indisposição que às vezes passa despercebida, a pessoa diz que está indisposta para executar as atividades, às vezes ela está sem vontade, confunde a indisposição com falta de vontade. Então, essa depressão, às vezes, ela fica sem diagnóstico e compromete muito a qualidade de vida da pessoa. Compromete rendimento profissional, intelectual, estudantil, melhora na capacidade de aprendizado, crescimento profissional. É muito frequente, a gente pega, às vezes, no consultório e as pessoas, às vezes, não sabem que tem uns sintomas leves de depressão e que, às vezes, quando a gente trata, né, a melhora é tão grande que as pessoas estão melhor, estão mais de conseguir fazer atividade, as pessoas não percebem, não sabiam que tinha que estava com um processo depressivo mesmo leve. E isso é crescente, é muito grande em nosso meio, pessoas mais jovens e adultos jovens, 40, 20 anos, 30 anos, e as pessoas não percebem, isso compromete a qualidade de vida. As pessoas, nesse caso, às vezes conseguem ganhar peso, têm dificuldade para perder peso, mantêm uma obesidade, querem perder peso, não conseguem, elas perdem um pouco o autocontrole. Então, esse quadro de alteração de humor leve, ele deve ser identificado e tratado, porque isso pode trazer problema e outras doenças futuras. Você tem a depressão num quadro mais evidente, moderada, em que você pode ter alterações maiores, a pessoa já começa a manifestar uma insônia maior, irritabilidade maior, e você tem a depressão no quadro mais grave, mais sério, quando a pessoa ela já identifica, ela já sabe que está deprimida para a pessoa, ela consegue identificar, ela se coloca como uma pessoa desanimada, desinteressada, e já tem esses sintomas por mais de 2 semanas, e é gravíssima quando ela coloca o desejo de não mais se manter viva. Então isso aí já se torna uma depressão que merece uma atenção urgente, realmente, uma atenção urgente, procurar profissional rapidamente, porque isso é preocupante. Então a gente tem esse quadro. E é bom lembrar, Carlos, que a depressão, hoje, ela está associada não somente a esses fatores, como eu falei, mas já tem vários estudos que mostram que a depressão hoje é fator de risco para doenças cardiovasculares, aumenta o risco de infarto, né? A depressão, ela aumenta o risco de Alzheimer. Nós sabíamos que as pessoas com Alzheimer tinham mais incidência de depressão. Hoje já se sabe que as pessoas com depressão, alteração de humor, elas passam a ter maior risco de ter Alzheimer. O que é mais grave, O que é mais grave. Então a gente não pode. Então a depressão, ela é fator de risco para o suicídio, ela é fator de risco para várias outras situações, e é uma doença que ela é muito séria, ela afasta muito trabalhadores do trabalho, diminui a capacidade produtiva do país, ela sobrecarrega a previdência com vários afastamentos do trabalho, a incidência de depressão é grande, cresce, e ela merece uma atenção. E a atenção é identificar a depressão, primeiro tem que identificar. Alterações de humor que você não tinha, a pessoa não tinha, o familiar não tinha, passou a ter. Essa alteração de humor, muitas vezes, ela pode ter a melancolia, o desânimo, a manifestação de choro. Querer ficar sozinho. Querer ficar só, o isolamento. Isso pode acontecer, como ela pode acontecer com sintomas outros menores, alteração do apetite, comendo mais ou menos, ou ganho de peso, ou às vezes perda de peso, insônia, né? Você déficit de concentração, memória falha, a gente tem até pseudodemência, tem pessoas que acham que estão com Alzheimer, não é só a depressão, trata e melhora a memória. Então o que é que acontece? Você tem vários fatores nesse sentido, vários sintomas que podem acontecer, tonturas, dores de cabeça, alteração do ritmo intestinal, você pode ter vários sintomas, né, que as pessoas às vezes têm, que são sintomas menores relacionados ao processo depressivo e que as pessoas não identificam, e acaba rodando às vezes vários especialistas diversos e não trata o ponto principal. E o que essas pessoas devem fazer? Qual é o profissional que ela deve procurar? Ela pode procurar
todo médico ele está habilitado, se ele estudou, qualquer clínico, qualquer até especialista pode tratar a depressão. O psiquiatra é o mais conhecido, mas pode procurar clínico geral, o geriatra pode ser procurado também, pode conversar. Hoje a cardiologia já se preocupa com a depressão, que é fator de risco. Então as pessoas têm que se capacitar. Aqueles profissionais que se acham capacitados, eles podem iniciar quanto mais cedo melhor e, se precisar, fazer um acompanhamento maior com o psiquiatra se necessário. Então o que é que acontece? Isso deve ser feito com muito carinho. E identificar aquelas depressões atípicas, mascaradas, em que a pessoa não tem essa melancolia, não tem um choro, não perdeu a vontade, não está desanimada, mas que mantém, às vezes começa a acontecer intolerância, irritabilidade, às vezes é um homem, né, que passa a ser, homem não chora, né? Chorar, a gente até fala sobre a importância da lágrima, que é importante, a gente fala depois em prevenção, me lembro, viu? Então o que é que acontece? Não chora e isso vai trazer transtorno familiar, desconforto, no trabalho, intolerância, e às vezes a pessoa está com essa alteração de humor, que ela não está tão característica como algo depressivo, melancólico, mas ela é uma alteração, é uma depressão mascarada. Que pode vir com sintomas atípicos, pode começar a desenvolver sintomas psicóticos associados à depressão, com sintomas psicóticos, com negativismo exacerbado, medos exagerados. Então você pode ter esses quadros que merecem uma atenção, e tudo isso tem tratamento. A depressão, ela não é frescura, não é uma coisa aleatória. Ela tem uma explicação fisiopatológica. A medicina já identificou. Você tem alteração dos mediadores químicos cerebrais, como você tem a queda de uma insulina, você no diabético, a intolerância, alteração da tireoide, no hipotireoidismo. Você tem na depressão a queda de mediadores químicos cerebrais, a serotonina principal, e quando há a queda desse mediador químico cerebral, há realmente esses sintomas depressivos. Então é uma doença. E aí requer curável. Curável. Na grande maioria das vezes, tem algum percentual menor de resistente a tratamento, né? E tem vários estudos alternativos para trabalhar os resistentes ao tratamento. E aí o que é que acontece? É curar. Você tem que ter mais medidas, medicamentos que façam com que essa serotonina venha a voltar aos níveis normais o mais rápido possível. E isso você tem medicamentos hoje, linhas de medicamentos com menos efeitos colaterais, né? Lembrar que o medicamento tarja preta não é antidepressivo, é sedativo, que as pessoas estão tratando a depressão, não. Tarja preta, sedativo, pode precipitar e causar depressão. A gente tem que falar em prevenção de depressão já, que é importante. Tá vendo aí? Então você usa o tarja preta, sedativo, para tratar a ansiedade que surgiu ou está exacerbada como sintoma do processo depressivo. Isso é importante aprender. Então, o medicamento, o tarja preta, o sedativo, seja ele qual for, que é comprado com receituário azul em nosso país, esse medicamento ele é usado não é para melhorar o humor, era para amenizar o sintoma de ansiedade que exacerba e aumenta, né, ou surge, que não tinha, como sintoma de um processo depressivo. Mas um determinado tempo. Um determinado tempo, até que haja compensação e tratamento da depressão. Esse é o ideal. Alguns pacientes, claro, têm ansiedades crônicas, têm problemas genéticos, aí são outra história, que às vezes precisa usar um medicamento para ansiedade. Mas quem não utilizava, não utilizou durante grande parte da vida e passou a necessitar usar, certamente tem como tratar e não precisar utilizar até a idade maior, depois de 50, 60, 70, onde vai para trazer problemas para a sua saúde e o uso de sedativo de forma crônica. O ideal é trabalhando para depois ir tirando esse medicamento paulatinamente, com muita habilidade, para evitar sintomas de abstinência, evitar desconforto psicológico para o paciente. É importante salientar, falando em psicológico, a procura pelo profissional de psicologia, né? A gente não pode deixar de lado, é muito importante valorizar o psicólogo. E por que valorizar? Porque manifestar seus conflitos, resolver seus conflitos, a psicologia está aí, é o profissional ideal, o bom psicólogo que vai fazer você abrir seu coração, falar sobre tudo que lhe aflige, fazer com que você chore. O chorar é bom, chorar é muito bom. Você vai observar as pessoas que choram, elas depois se sentem aliviadas, e aí o bom psicólogo pode fazer isso. Isso vai auxiliar em muito. Já existe terapia comportamental cognitiva, técnicas pela psicologia que ajuda a tratar a depressão também como terapia, e aí trata a depressão muito bem também, se bem feita. Então nós temos várias alternativas. E aí essa depressão ela deve ser tratada com esses medicamentos, uma alimentação saudável. É bom lembrar que o cérebro, ele é uma árvore, é maravilhosa, uma árvore nobre. É um emaranhado, você tem troncos, os neurônios, os feixes nervosos, você tem vários galhos, você tem ali, a gente imaginar aquela árvore neural, e ela precisa ser bem nutrida para produzir a serotonina, manter o bom humor. Então, às vezes você tem deficiência de alguns nutrientes, vitamina D, B6, a falta do triptofano na dieta, a falta de alguns vegetais. Já tem estudos mostrando como é importante suplementar, já tem estudos mundiais, já há consenso mundial de uma boa alimentação para ajudar como coadjuvante no tratamento da depressão. Se é importante para o tratamento,
é importante para a prevenção também, não tenha dúvida. Então, a boa alimentação, se ela ajuda a tratar, ajudando a produzir melhor os mediadores químicos cerebrais, não tenha dúvida que é importante também na questão da prevenção. Então, ter essa alimentação, ou se necessário, suplementação bem feita, com critério, não precisa fazer suplementação aleatória, né? Tem que fazer as coisas com critério, ver realmente o que é necessário, em que dose, para não se estar usando suplementos de maneira aleatória, Carlos. É bom alertar isso. Então, você tem tratamento, você tem que fazer isso com carinho. Mas fale, você ia... Não, dizer que só temos 1 minuto. Então vamos falar da prevenção. Da prevenção, exatamente. E a prevenção disso? Como é que a gente previne isso? Porque o fator que mais leva à depressão, Carlos, são os problemas não resolvidos, né? Não resolvidos, muitas vezes não resolvido porque eu não solucionei o problema. Não resolvidos porque muitas vezes eu não consegui achar a solução e não aceitei a falta de solução. E isso causou um estresse. O estresse precipita a depressão, os conflitos precipitam a depressão. Então, para eu não ter conflito, para não me sentir mal, para não estar estressado, não ficar sentindo que não consegui superar uma situação, eu tenho que trabalhar muito a aceitação. E aí eu tenho que ter a força, a coragem de ser humilde, a coragem de aceitar todos os desafios que eu possa vencer e não tentar superar isso com o tempo, buscar alternativas. E a forma de trabalhar isso, Carlos, você até fala muito no seu programa, é a questão de trabalhar seu eu e crescer em fé. É a questão da pessoa ter uma ideologia de vida, de poder amanhã superar perdas, superar não aquisições, superar desafios, gerenciar bem as adversidades, solucionar bem os problemas. Já está provado que as pessoas que vivem melhor, têm uma longevidade mais saudável, com maior satisfação de vida, são aquelas que enfrentam melhor as adversidades, e tenho certeza que você vai enfrentar melhor os problemas se você evoluir com muita fé. Doutor Cláudio, fala tão fácil, né, que a gente ficaria aqui com ele tanto tempo. Obrigado, doutor Cláudio, mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Gente, olha, o caso é sério, 32 brasileiros se matam por dia, em média, sendo essa uma taxa maior do que as vítimas de AIDS e a maioria dos tipos de câncer. Lamentável. É sério. É muito sério. Precisamos divulgar, precisamos alertar, ajudar aqueles que precisam e não sabem que podem ser ajudados. Verdade. Obrigado, doutor Cláudio.